aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, para este momento de estudo, nós estamos dando continuidade à teoria de conjuntos. Lembra, esse estudo, na verdade, ele já foi iniciado, né? Nós temos algumas aulas aí já disponíveis para você na nossa plataforma Gonçalves Dias, tá? E lá você vai ver todo o estudo, né, que já foi feito, assim como todos os demais que serão feitos, né, posteriormente, a respeito dos assuntos, no meu caso, de matemática, da primeira série do ensino médio, né? Mas, claro, lá no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, você vai ter acesso a todo o conteúdo das disciplinas do ensino médio para as 3 séries do ensino médio, tá bom? Então, lá, se você é aluno da primeira série, tá querendo buscar mais conhecimento relativo aos conteúdos de primeira série, vai ter lá o localzinho, né, dos conteúdos da primeira série. Se você é um aluno de segunda série, também vai estar lá disponível para você. E da mesma forma para os alunos do terceirão, terceira série, tá? E óbvio, eu não estou falando aqui, né, de conteúdo disponível somente para os alunos. Se você quer aprofundar os seus estudos ou vai fazer, né, algum teste, alguma prova, algum seletivo, enfim, né, independente do objetivo pelo qual você está lutando, né, e precisa desse conteúdo, está lá à tua disposição. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser esse assunto, tá bom? Então, vamos começar. E, para este momento, nós continuamos falando, né, dos tipos de conjuntos, só que neste momento nós estaremos trabalhando especificamente com os subconjuntos. Nós iremos resgatar, né, a definição de conjuntos iguais, até porque quando nós estivermos falando dos subconjuntos, isso vai dar uma visão geral, né, para que nós possamos reescrever a definição que já foi estudada de conjuntos iguais. Nós falaremos também, gente, a respeito da propriedade da inclusão. E, por fim, nós veremos o chamado conjunto das partes. Então, veja, essa aula aqui é uma continuação, né, da aula anterior, que faz parte desse estudo que está sendo feito dentro da teoria dos conjuntos, tá? Então, observa que nós já vamos começar falando a respeito dos subconjuntos. Então, o que é um subconjunto? Um conjunto A é dito subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Então, veja, eu tenho um conjunto dentro de um outro conjunto dado, tá? E aí tem essa condição, né? Quando é afirmado que A é subconjunto de B, significa dizer que todos os elementos que fazem parte do A também fazem parte do conjunto B, tá bom? E tem uma representação, uma notação matemática para isso. Olha aqui, ó, como ela é. É um Czinho, né? Só que esse Czinho, ele é um pouquinho achatado, né? Então, essa representação está indicando, né, essa ideia de subconjunto e como é que nós fazemos a leitura. Se eu afirmo que A é subconjunto de B, em outras palavras, eu estou dizendo que A está contido em B, ou ainda eu estou afirmando que A é parte de B. Renata, em outras aulas, tu mostrou um e agora entrou esse Czinho achatado. Eu vou poder usar esse aqui quando eu quiser falar de subconjuntos? Não, você não vai poder usar. Sabe por quê? Aquele ezinho, ele é uma relação de pertinência quando você está comparando elemento com conjunto. Aí você vai usar o pertence e o não pertence. Aqui, a ideia é outra, tá? Eu estou trabalhando com conjuntos. Eu estou dizendo que um conjunto é parte de outro conjunto. Eu estou dizendo que um conjunto está contido em outro conjunto. Então, já fica como sugestão aí, esse símbolo aqui, esse Czinho um pouquinho achatado, o nome dele, né, para você fazer essa associação é está contido, tá? Então, todas as vezes que você vai comparar elemento com conjunto, pertence e não pertence. Todas as vezes que você estiver comparando conjuntos, está contido, não está contido. E você vai ver uma outra representação já já, tá bom? Então, esse símbolo, né, esse Czinho achatado, ele é um sinal de
inclusão, né? Então, veja, até pela própria leitura dessa sentença, ela tem 3 formas, né, de ser dita. A é subconjunto de B, A está contido em B, então grava isso na tua memória, tá? Justamente porque isso já passa a ideia de inclusão, tá? Então, está contido, dá um destaque, né? Se você está com o material aí impresso, ou se você está fazendo o registro manual, dá um destaque nesse termo aqui, ó, está contido, para você já fazer essa associação. A é parte de B, então, já memoriza aí, tá? Para você não esquecer, dá um destaque aí de vez em quando você for fazer a leitura, você já está compreendendo, tá? Então, em símbolos, essa definição de subconjunto, como é que eu apresento ela? Ó, A está contido em B, se e somente se, para qualquer x, o x vai pertencer a A, significa dizer, então, implica que o x também pertence ao B, tá? Então, basicamente, essa escrita aqui em linguagem matemática, matematicamente escrevendo, é a mesma aqui que foi apresentada para você logo no comecinho, tá? Mesma representação, mesmo significado. Então, veja aqui, ó, que eu também posso representar isso não só em linguagem matemática ou em texto propriamente dito, como eu tenho a representação via diagrama de Venn. Lembra? Olha só. Como é que eu represento que um conjunto está contido em outro? A mesma ideia está sendo aplicada aqui, ó. Todos os elementos que são de A estão contidos, né, no conjunto B. Então, é um conjunto, literalmente, dentro de outro conjunto, tá? A representação é essa aqui. Renata, e esse retângulo? É só para limitar? Lembra que nós já vimos a definição de conjunto universo? Esse retângulo aqui, ó, ele também pode ser uma representação do conjunto universo e, dentro dele, eu tenho 2 conjuntos dados, sendo que um está contido no outro, tá bom? Então, dito isso, vamos ver agora, obviamente, exemplos, né? Então, é importante. Perceba que aqui, ó, para este nosso primeiro exemplo, eu tenho esse conjunto aqui, formado pelos elementos A e B, e eu tenho esse outro conjunto aqui, formado pelos elementos A, B, C e D. Note que, em relação aos elementos, ó, esses 2 aqui do primeiro conjunto, que é formado apenas por eles 2, também fazem parte lá do segundo conjunto. E veja a representação. Tem diferença, né? Porque aqui é a representação de conjunto. Então, eu estou comparando 2 conjuntos. Dessa forma, eu afirmo que o conjunto formado pelos elementos A e B está contido no conjunto formado pelos elementos A, B, C e D, tá? Outro exemplo, conjunto A e o conjunto AB. Perceba que esse primeiro conjunto está totalmente contido nesse segundo, tá? Então, conjunto formado pelo elemento A está contido no conjunto formado pelos elementos A e B. Próximo, olha só esse aqui. Perceba que são os mesmos conjuntos, eu já poderia até afirmar que eles são iguais. Mas por que nós estamos apresentando aqui com a ideia do estar contido? Para que você entenda que um conjunto é subconjunto dele próprio, tá? Eu posso usar a ideia do estar contido, que é a relação de inclusão, como eu posso também usar a própria ideia de igualdade, tá? Olha esse outro aqui, ó. X, tal que x é inteiro e par, esse conjunto está contido neste outro aqui, ó. X tal que ele é inteiro. E, gente, o conjunto dos números inteiros, ele é formado por números pares e números ímpares, né? Então, dentro dele eu tenho somente aquele que é inteiro e par, né? Então, dá para perceber, né, essa ideia aqui de inclusão, de subconjunto. Tem um outro detalhe, tá? Não é apenas essa que é a única representação. Essa representação aqui é a do está contido, mas eu posso dizer isso de uma outra forma. Quando A está contido em B, eu posso também afirmar que o B contém o A. Olha só o que aconteceu. É como se eu pegasse aquele Czinho que representa o está contido e só virasse ele. E agora, ó, eu já inverto inclusive a posição dos conjuntos, tá? Então, se eu digo que A está contido em B, eu posso afirmar também que o B contém A, tá? Então, é para que você perceba que você também pode dizer a mesma coisa de outra forma, tá?
Perceba também que eu posso colocar aquele Czinho cortado, igual ao pertence e não pertence. Então, aqui está contido e não está contido. Observe que com essa notação aqui, ó, A, Czinho cortado B, o que que isso quer dizer? A não está contido em B, ou seja, é a negação de A está contido em B, tá bom? E é possível perceber, né, que quando A não está contido em B, vai existir pelo menos alguém em A que não vai ser elemento de B. Eu represento isso também no formato de diagrama. Note que aqui eu tenho dois conjuntos, existem elementos de A que fazem parte do conjunto B, mas não todos. Então, nessa região aqui, ó, já está me dizendo que o conjunto A não está contido no conjunto B. Tem essa outra representação aqui, ó. Aqui mesmo é que eu já afirmo, né, de cara que A não está contido em B. Até porque não tem nenhum elemento de A que faz parte do conjunto B, tá? Então, eu tenho essas duas representações, tá? Vamos ver exemplo disso, olha. ABC não está contido em B, C, D, E. Então, veja a representação de conjuntos. Como é que eu vejo, Renata, a representação de conjuntos? Elementos separados por vírgula e entre chaves, tá? Então, aqui, representação de conjuntos, então, usando a representação correta, que é não está contido para este exemplo, tá? Olha esse outro aqui, ó. Conjunto formado pelos elementos A e B, ele não está contido no conjunto formado pelos elementos C, D e E. Olha o próximo. X tal que x é inteiro e par, não está contido em x tal que x é inteiro e primo. Então, não tem relação, né? Tem elementos que são exclusivos desse primeiro conjunto que não fazem parte desse, tá bom? Então, representação de não está contido. Lembra, gente, que eu também posso usar, né, a ideia do contém, tá? Então, essas mesmas afirmações aqui, elas podem ser ditas desta forma aqui, ó. O conjunto formado pelos elementos B, C, D e E não contém o conjunto formado pelos elementos A, B, C. Olha essa segunda. Conjunto formado pelos elementos C, D, E não contém o conjunto formado pelos elementos A e B. E, por fim, ó, essa última aqui, ó, conjunto formado pelos elementos X, tal que x é inteiro e primo, não contém o conjunto formado pelos elementos X, né, tal que x é inteiro e par. Então, só para que você enxergue a mesma coisa sendo escrita com uma outra simbologia, que é aqui a ideia do não contém, tá? Voltando um pouquinho, lembra que nós já estudamos essa definição aqui de conjuntos iguais, só que agora nós vamos ampliar, tá bom? Então, o conceito de igualdade, ele já foi visto em uma outra aula. Qual é esse conceito? Olha, eu falando quase chiando aqui. A igual a B, se somente se qualquer x, ele vai pertencer a A, obviamente, né? E também vai pertencer a B. Então, x pertence a A se somente se x pertence a B. Essa definição aqui nós já vimos, nenhuma novidade até então. Então, dessa definição aqui, né, a partir desses conceitos que nós acabamos de ver, né, nós podemos compreender que todo elemento de A, ele é elemento de B e vice-versa, né? Então, eu posso afirmar que A está contido em B e, automaticamente, o B vai estar contido em A. Então, veja, aqui nós estávamos, né, representando, analisando elementos. Agora, nós estamos analisando os próprios conjuntos, tá? Então, eu posso escrever da seguinte forma. A é igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Pode falar de uma outra forma também, com a ideia do contém? Pode. A contém B e B contém A. É só inverter assim, o símbolo, tá? Mas o raciocínio, a ideia é a mesma, tá? E, obviamente, né, é necessário que você entenda que é possível de se provar, né, essa igualdade e para que se prove, né, para que se garanta que os conjuntos são iguais, é suficiente, né, que seja provado que o A está contido em B e que também o B está contido no A, tá bom? Então, todas as vezes que você precisar, né, identificar conjuntos iguais e for necessário fazer a prova disso, a prova é feita nesse sentido aqui, né? A está contido em B e B está contido em A, certinho? Então,
Próximo tópico, né, dentro do nosso roteirinho, é a propriedade de inclusão. E falando sobre ela, aqui, né, nós vamos tomar 3 conjuntos quaisquer, chamados aqui de A, B e C, e para a propriedade de inclusão, relacionando esses 3 conjuntos, são válidas as propriedades. A primeira delas, o vazio, ele está contido no conjunto A, ou seja, desculpa, só aqui é a primeira. Quando eu falo que o vazio está contido em A, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto dado, tá? Então, sempre dado um conjunto, se for perguntado, o vazio está contido nele, você vai dizer o quê? Sim, porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Próxima. Lembra que eu disse para você, ó, essa aqui até que a gente já mencionou ainda há pouco, ó. O A é subconjunto dele mesmo. A gente viu até no exemplo. O conjunto formado pelos elementos AB estava contido no próprio conjunto formado pelos elementos AB. Então, isso aqui tem um nome para essa propriedade. Ela é chamada de propriedade reflexiva. Qualquer conjunto é subconjunto dele próprio, tá bom? E temos aqui a chamada propriedade antissimétrica. Ora, o que ela está dizendo? Se A está contido em B e B está contido em A, isso implica, né, já é suficiente para que eu afirme que esses conjuntos são iguais, tá bom? Então, temos mais uma propriedade, aonde ela diz que se A está contido em B e B está contido em C, automaticamente A estará contido em C. Essa propriedade aqui, o nome dela é transitiva, propriedade transitiva, tá? E, obviamente, né, dadas essas 4 propriedades, a primeira, todas elas, né, precisam ser provadas, sendo que a definição, a própria prova, propriamente dita, da primeira, da segunda e da terceira, né, ou desculpa, da segunda, da terceira e da quarta, elas são praticamente imediatas. Vou voltar aqui para você ver, ó. A está contida em A. Olha, observando os elementos é fácil constatar, é imediato. Essa aqui, da mesma forma, se eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto e vice-versa, eu já afirmo que eles são iguais. Basta olhar pelos elementos. E essa aqui também, né? Então, essas 3, elas são chamadas de propriedades de demonstração imediata, porque analisando os elementos é suficiente, tá? Com exceção da primeira. E essa primeira, como a prova dela é mais simples, a gente vai apresentar para você, tá? Ora, pensa o seguinte, para todo x existe, né, a implicação de que se o x está no vazio, então x pertence a A. Gente, o vazio é ausência de elementos. Como é que eu vou afirmar, né, que o x vai estar no vazio, né? Observe que, de cara, isso é falso, né? O x pertence ao vazio é falso. Logo, se o x não está no vazio, automaticamente, né, eu já consigo enxergar que o vazio vai estar presente em qualquer conjunto. Renata, me explica melhor, porque eu ainda não consegui enxergar isso aqui. Gente, pensa no seguinte conjunto. Conjunto dos números pares. Eu quero que você pense elencando os elementos. Mas pensa assim, conjunto dos números pares compreendidos entre, sei lá, 1 e 3. Você vai ter apenas o elemento 2. Não é isso? Quando você começa por elencar os elementos, o que você pensa? Nas chaves, né, que é a representação do conjunto. É a primeira coisa que você bota, as chaves. Fica até mais didático você pensar assim, colocou as chaves, ainda não tem nadinha dentro dele. E essa representação já é de quê? De vazio. Aí você preenche com o elemento 2, que é o conjunto, no caso, já com uma outra classificação até de unitário, só tem um elemento. Então, já é para você perceber que o vazio, na hora que você começa a representar o conjunto, já é isso, tá bom? Então, por definição, o vazio vai sempre ser subconjunto de qualquer conjunto. Por fim, vamos falar agora do conjunto das partes. Gente, muito embora aqui apareça, né, muita informação, mas é bem simples. Para você, né, escrever o chamado conjunto das partes, você vai colocar separadinho todos os elementos dele. Então, essa letra aqui, ó, que está um pouquinho diferente, é o próprio P. Você pode usar o P maiúsculo, que também significa a mesma coisa. Dado o conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, o qual denotaremos por P de A, aquele formado por todos os subconjuntos de A. Então,
P de A vai ser x, tal que x está contido em A. Para calcularmos a quantidade de elementos do conjunto das partes, é suficiente, né, você elevar ao quadrado a quantidade de elementos, né, que esse conjunto possui. Então, se eu tenho n de A, quem é n de A? Número de elementos do conjunto A. Obviamente, para eu calcular o número de elementos do conjunto das partes de A, eu vou pegar aquela quantidade aqui que foi chamada de x e elevar ao quadrado, tá? Então, a gente vai ver exemplo, não se preocupa, tá? A gente vai ver numa próxima aula mais exemplos e vai treinar bastante isso. Espero que você tenha compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão para você. Tchau, tchau.